Vamos agora então com as escolas de sábado, que começa nada menos, nada mais com Estado Maior da Restinga, bicampeã, que está querendo ser trifeliz com a superação. E aí, Cortes, dá esse tri que a Restinga há tanto tempo busca? Conservar melhorando. A Restinga tem no Vander Pires um âncora. Ele por si só já é um enredo praticamente. Mas além disso tem o maestro João Carlos Martins, que eu imagino que veio no desfile da Restinga, mostrando a superação dele, que com o problema nos nervos das mãos, deixou de ser pianista, excelente que era, o maior em termos da obra de Johann Sebastian Bach, e passou a ser regente. Mostrou a sua superação. A Restinga, ao longo dos anos, desde 1987, com o Paulão, César Ribeiro, toda aquela turma, o Bonde, o Setembrino Bonde, o Muti, Reginaldo Pujol, Zanella, fez uma revolução no carnaval. Conseguiu se atravessar em meio de bambas e imperadores. Passou a ser a terceira força do carnaval de Porto Alegre. Então a Restinga mostra, na sua própria história, a superação. Se ela conseguir transpor tudo isso para a avenida, ela sem dúvida nenhuma, a séria candidata ao título, da busca do título. Ela diz no próprio enredo, ela não perde nunca a gana de vencer, ela quer vencer sempre. E eu acho que esse tem que ser o norte de toda a escola de samba. Certo. Renato, tu estavas no Rio ano passado, Grande Rio fez o tema sobre a superação. O que tu achou daquele desfile? O que tu acha que a Restinga pode fazer daquele desfile? E o que ela pode fazer diferente? Sinceramente, eu acho que a Grande Rio não foi suficientemente feliz no enredo. Eu acho que até que a Grande Rio, ela, em relação aos anos anteriores, sem contar, evidentemente, o ano imediatamente anterior, que foi 2011, naquele ano que houve um incêndio no Barracão, sem contar esse, a Grande Rio vinha fazendo desfiles melhores, tanto que vinha sempre ali entre segundo e terceiro colocado. Acho que ela não foi tão feliz. A Restinga, acho que tem possibilidade de ser mais feliz com esse enredo. E uma coisa, Cortes, que mexe muito, que me emociona bastante, principalmente quando vejo os ensaios da Restinga, é que eles, dentro do enredo, eles colocaram a própria comunidade, a história da própria comunidade. E eu posso dizer aqui para vocês, duvido que tenha em Porto Alegre uma comunidade que tem uma história mais emocionante do que a comunidade da Restinga, uma história mais emocionante, uma história de mais batalha, e hoje todos os restinguenses, todos os tinguerreiros, que é o pessoal da bateria, vários nomes com que são conhecidos, a bateria ou os moradores da Restinga, eles têm orgulho de morar lá, e como diz o samba, a nossa comunidade, que são pessoas, né, que lutam para vencer na vida, né? Então, não é exatamente essa letra, agora me falhou, mas de qualquer maneira é mais ou menos por aí. Então, eu acho que é um enredo que a Restinga, a partir de falar de si mesma, ou da sua própria comunidade, ela tem esse ano, talvez a humildade que faltou no ano dos 7 pecados capitais, que era um ano em que ela buscava também o tricampeonato. Pela primeira vez ela buscava o tricampeonato, né, em 93, falando dos 7 pecados capitais. Só que o próprio samba, embora muito bonito e muito criativo, parecia um pouquinho arrogante. Para de mim ganhar, para de mim vencer, tem que rebolar, tem que remexer. É legal, é bonito se ver e tal, virou um hino, mas ela era um pouquinho mais. Agora esse ano a Restinga mostra assim, a mesma garra, mas com mais humildade, e eu acho que tem tudo aí para brigar com força pelo tricampeonato tão desejado. Tá certo. Depois da Restinga vem outra fortíssima, Império da Zona Norte, contando a história dos presidentes, dos ex-presidentes do Internacional, Fernando Carvalho e Vitório Pífero. Parece que podemos ter no Império o mesmo problema da Vila Isabel, já que o Inter foi enredo dos imperadores há 4 anos. Renatinho, mais uma vez, o que fazer? Exatamente. Eu vejo em relação a Império da Zona Norte, na relação com o desfile da Imperadores de 2009, que foi o ano do centenário do Inter, a mesma dificuldade, ou o mesmo grau de dificuldade da Vila Isabel com relação ao Bambas da Orgia de 2003, quando foi o ano do centenário do Grêmio. O que fazer para não ficar parecido? Contar a história, evidentemente, do Fernando Carvalho
e do Revisório Pífero, como o próprio, quem analisa a letra do samba vê, que realmente até a história dos dois não é muito, é a história deles dentro do Internacional. Aí fala que dentro na torcida, na maior torcida do Rio Grande, como diz o samba, surgem dois visionários. Então, eles a partir do Internacional, não é a vida pessoal do Fernando Carvalho, não é a vida pessoal do Vitório Pífero, é eles a partir do Internacional e aonde eles levaram o Internacional. Lógico que isso aí faz com que a história se resuma a fatos mais recentes, né? Porque Vitório Pífero e Fernando Carvalho são personagens mais recentes, se contar os agora 104 anos do Inter. Mas, de qualquer maneira, vão ter que fazer alguma coisa diferente para não ficar muito parecido, até porque fazem apenas 4 anos que Imperadores contou a história do Inter. Cortes, o Império está há algum tempo, foi campeão em 2008 e depois vem batendo na trave e não tem conseguido. Traz 2 pé quentes para a Avenida, né? 2 multicampeões. Mas o que tu pensas do enredo? Tu acha que esse tipo de enredo pode dar ao Império o que ele quer, o título? Pode sim. Eu vejo em cima do que o Renato coloca, mas eu vejo por um outro olhar. Vai se estabelecer um Grenal na Avenida. Vila Isabel com o Grêmio, Império da Zona Norte com o Inter. E disse bem o Renato. Fernando Carvalho e Vitório Pífero estão sendo homenageados enquanto dirigentes do Internacional. Eles, como dirigentes do Internacional, colocaram o Internacional gigante. Não construíram o gigante da Beira-Rio, mas construíram no sentido invisível, vamos dizer assim, da alma do clube do povo, que conquistou o bi da Libertadores, conquistou o campeonato mundial de clubes, foi campeão de Recopa, foi campeão de tudo. Então o Internacional passou a ser verdadeiramente internacional a partir dos 2. E isso me basta, porque se eles conseguiram aquilo que eu coloquei do manto azul, preto e branco da Vila Isabel de Viamão, eles vão colocar o manto vermelho e branco na Avenida. E com a inventividade, o pessoal de Parintins trabalhando, o Império é sim hoje candidato ao título, como sempre vem sendo nos últimos anos aqui, brigando com o Imperador, brigando com o Restinga, né? Presente sempre. Então, eu sei das dificuldades, efetivamente, de carnavalizar um tema como este, mas eu penso que tem muita coisa guardada aí para ser desabrochada um fator surpresa. Obrigado, Cortes. Obrigado, Renato.